Putz, nós que somos servidores municipais, o servidor vai observar lá no lerite dele IRRF, né? Que significa Imposto de Renda Retido na Fonte. Isso. Qual que é a diferença de reter na fonte ou de pagar esse ajuste anualmente lá, quando é feito a declaração e daí faz o pagamento? Esse imposto retido na fonte, ele acontece a título de antecipação, por força do decreto, decorrente dessa capacidade que o servidor tem de contribuir. Então, no mês, por exemplo, se ele tiver um salário de R$ 3.000, uma situação hipotética, ele pode ter uma retenção de 7,5% da tabela do imposto de renda. Tirando depois as deduções, claro, ele pode ter essa retenção. Você perguntou também sobre a questão sobre pagar depois, no ajuste anual, né? A gente tem algumas situações, Vivi, em que as pessoas elas têm mais de um vínculo de trabalho. Se for a mesma pessoa que paga o mesmo local de trabalho, ela não vai ter a retenção total desses valores. Porém, há situações em que o professor, o cargo de professor, por exemplo, ele trabalha como professor no período da manhã na prefeitura e ele trabalha num outro vínculo, numa outra função, em que aquele salário que ele tem nessa outra função não está sujeito à retenção na fonte. O que vai acontecer nesse caso? A retenção da prefeitura aconteceu a título de antecipação. Então, na declaração de ajuste anual, que acontece entre março e maio do ano seguinte, ele vai colocar esses valores na declaração dele e vai aparecer lá. Mas ele também tem o valor do segundo vínculo dele, que não teve a retenção de IR. Isso significa que nesse encontro dessas contas, no momento que ele faz a declaração, ele vai ter imposto a pagar. Então, a título de antecipação, né, a diferença entre um e outro antecipou, isso vai aparecer na declaração de ajuste. E os valores que ele recebeu sem ocorrer a retenção, ele vai ter que declarar depois. Eu posso não pagar o imposto de renda? Não, Vivi, você não pode não pagar o imposto de renda. Primeiro que isso pode incidir em sonegação fiscal, né, que é um crime, e não há essa possibilidade porque todos os anos, Vivi, quando a gente faz a entrega da declaração, hoje o sistema ele está tão interligado e ele está tão aprimorado que encerra o calendário da declaração, que é sempre no fim de maio, às vezes acontece uma prorrogação, enfim. Acontece ali de 1 mês, 2 meses depois, a pessoa verificar a situação do CPF dela e encontrar lá uma descrição de pendência de regularização. Isso é indício de que ela não fez a entrega da declaração do imposto de renda. E isso pode trazer outras implicações para ela, como, por exemplo, ela não consegue fazer um Pix, ela não consegue abrir uma conta corrente, e a gente não conseguir utilizar o CPF, ele acaba trazendo alguns constrangimentos para a pessoa, né, para a pessoa física. Então, desse modo, não há possibilidade dela não fazer a entrega. E nesse caso, ela teria uma multa de R$ 165,74 para pagar por conta do atraso na entrega, e também a questão do imposto que ela vai pagar com juros e multas também.